Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Preparados para o nosso mundo da física? Eu sou a professora Risolda Farias e estarei com vocês mostrando tudo o que é de melhor da física. E eu acredito que vocês estejam curiosos para saber qual é o nosso objeto de conhecimento. Vamos lá conferir? Olha aí, aula 3, objeto de conhecimento, natureza das ondas. Detalhamento, definição e elementos de ondas periódicas. Muito bem, pessoal. E agora que já estamos apresentados com o objeto de conhecimento, vamos à nossa aula. Muito bem, pessoal. Hoje, como vocês já puderam perceber, estamos ainda falando sobre a ondulatória. Claro que quando se fala em ondas, eu sempre vou lembrar que uma onda é uma perturbação. E o nosso objeto de conhecimento colocou muito bem lá, que é a natureza das ondas. Logo, nós temos que estudar hoje sobre as ondas periódicas. E o que são elas? Vamos lá verificar o que são ondas periódicas. As ondas periódicas são ondas caracterizadas por exibirem um comportamento padronizado, apresentando durante o intervalo de tempo o mesmo comprimento de onda. Consequentemente, elas possuem o mesmo período. Temos uma imagem. E essa imagem, para muitos, já fizeram um exame. Então, com base nessa imagem, eu lembro aí de um exame que envolve o exame de coração. Então, esse exemplo do nosso cotidiano, quando eu vou lembrar que a partir de hoje, ao estudar ondas periódicas, eu já sei que ao fazer um exame, ela é aquelas ondas que têm o quê? Como o nome está dizendo, ó, ondas periódicas, são aquelas que se repetem. Consequentemente, elas possuem o mesmo período. Olha aí, uma grandeza muito interessante. Período. Toda vez que eu falar das ondas periódicas e das ondas, nós vamos primeiramente falar do período. E o que é o período? Na física, na ondulatória, o período ele é representado pela letra T e a sua unidade é o segundo. E agora nós teremos aí um vídeo que nos remete muito bem sobre as ondas periódicas. Vamos lá assistir? Olá, pessoal! Estamos falando sobre as ondas periódicas. E o que são elas? As ondas periódicas representam um fenômeno no qual padrões regulares se repetem ao longo do tempo. Essa repetição ordenada é característica de várias manifestações ondulatórias presentes na natureza, como o movimento das ondas do mar, o som musical e a propagação da luz. As ondas periódicas desempenham um papel fundamental na física, sendo essenciais para a compreensão de fenômenos diversos. A sua regularidade não apenas fascina, mas também serve como elo em disciplinas como física e matemática. Essas ondas não são apenas conceitos abstratos, mas elementos palpáveis que moldam o nosso cotidiano, desde a música que apreciamos até os avanços tecnológicos que nos cercam. Ao explorar as ondas periódicas, ganhamos uma apreciação mais profunda da harmonia intrínseca que permeia a ordem do universo. Puxa vida, que legal as ondas periódicas. Então é isso, pessoal. Muito bem, pessoal. O nosso vídeo nos mostrou que as ondas periódicas são aquelas que se repetem. E vamos dizer assim, temos um bolo e a cereja do bolo aí dessas ondas periódicas é o período. Claro que quando sempre falamos dessas ondas periódicas, o nome está dizendo, ó,
Ondas periódicas são aquelas que se repetem. Claro que nós vimos também que quando se fala em ondas periódicas, eu vou falar sobre o período. E no momento que eu estou falando destas ondas periódicas, eu tenho aí um trem chamado, esse nome aí, quando vocês vão perceber, quando eu tenho uma corda, eu invento que tem uma corda. Imaginem aí que temos uma corda, ela está em repouso, ela está parada e eu vou fazer uma perturbação. Vou pegar a corda e vou balançar, ou seja, de cima para baixo. Isso aí é uma perturbação. No momento que há essa perturbação, eu tenho aí uma onda. Claro que estamos falando de quem? Agora são das ondas periódicas, que tem a ver com o período. Logo, você tem aí, ó, ondas periódicas, elas se manifestam diferentes, elas se manifestam em diferentes formatos, podendo eles serem senoidais, quadrangulares ou triangulares. Como eu falei para vocês, é como eu tivesse aqui uma corda, ela está em equilíbrio e eu faço uma perturbação. Logo, no momento que essa onda tem uma perturbação e o conjunto dessas ondas aí, nós chamamos aqui, neste momento, ela é chamada de trens de onda. Por quê? Como nós vimos aqui, elas se manifestam em diferentes formatos. Claro que esse movimento aí, dessas ondas, como nós podemos perceber, temos a onda senoidal, quadrangular, serrilhada e triangular. Claro que elas têm um nome, chamadas de trens de onda. Toda vez que eu tiver essa manifestação aí, eu tenho e chamo de trens de ondas. Toda vez que eu tiver esses formatos, elas são conhecidas como trens de onda. E essas ondas periódicas, como nós podemos ver aqui, ó, por definição, nós temos aqui que as ondas caracterizadas por exibirem um comportamento, olha ali o nome, padronizado. Ela é um padrão, apresentando durante um intervalo de tempo. Como eu falei para vocês, o exemplo de ondas periódicas, principalmente é quando eu vou fazer um exame e aparece ali esse exame do coração. E você tem essas ondas periódicas. Claro que apresentando durante um intervalo de tempo o mesmo comprimento de onda. Lembram? Toda vez que eu falar de ondas, eu tenho comprimento de onda, tenho frequência e agora aparece aqui o nosso período. E o período representa aqui, vai ser representado pela letra T. Aí nós temos que essas ondas se manifestam em diferentes formatos, como nós vimos aí, e essas ondas periódicas que têm esses formatos, chamamos aí de trens de ondas. Muito bem. E agora, né, nós temos aqui alguns exemplos. Vejam, alguns exemplos de ondas periódicas, como nós temos aqui, ó, são as ondas sonoras, ondas de vibração provenientes dos batimentos cardíacos. Olha só, como eu disse, as ondas periódicas, o maior exemplo que temos hoje aqui para falarmos das ondas periódicas, e nós temos aí o quê? As ondas de vibração provenientes dos batimentos cardíacos, as ondas na corda, ondas no mar e entre outras. Como nós vimos no nosso vídeo, as ondas periódicas aparecem em várias situações. E alguns exemplos, como temos aqui, ó, o primeiro, as ondas de vibração provenientes dos batimentos cardíacos. As ondas na corda, como temos aqui,
e as ondas no mar, e entre outras. Toda vez que falarmos aí das ondas periódicas, nós temos aí essas 3 situações, esses 3 exemplos. Uma outra coisa muito interessante, quando falamos das ondas, você tem aqui a classificação. Na classificação das ondas periódicas, nós temos o seguinte: podemos classificar as ondas quanto à sua natureza, quanto à sua direção de vibração e quanto ao número de dimensões da propagação da sua energia. Quanto à natureza da onda, nós temos aí as ondas mecânicas, que são ondas que só conseguem se propagar em meios como o ar e água, e são elas as ondas sonoras. Nessa classificação das ondas, eu tenho as ondas mecânicas. Já as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio para se propagarem, conseguindo propagar no vácuo, ou seja, no espaço, no vácuo, como é o caso da onda da luz visível. E vimos também, quando se fala da natureza, né, das ondas, nós temos essas 2 aí, a mecânica e a eletromagnética. Quanto à direção, nós temos aí, na direção, você tem, quanto à direção de vibração da onda, podem ser transversais, como você está vendo aqui, é como eu tivesse uma corda, ela está em equilíbrio, e o que eu faço? Eu faço uma perturbação. Nesse momento que há essa perturbação, quanto à direção de vibração da onda, elas podem ser transversais ou longitudinais, como podemos ver nessa imagem. Na direção de vibração, na transversal ou longitudinais. Aí você tem que envolve aí os elementos das ondas periódicas. Aí eu te pergunto, quais são os elementos das ondas periódicas? Quais são? Quais são esses elementos? Toda vida que se fala de ondas, eu tenho os seguintes elementos. Claro que nessas ondas periódicas, nós temos aí, percebam que existem nas ondas periódicas, eu tenho aí grandezas muito importantes que nós vamos sempre falar delas. Quando eu estiver falando de ondas, eu preciso entender que existem aí alguns elementos principais. E as ondas periódicas também têm esses elementos. Vejam aí comigo. As ondas periódicas possuem diversos elementos, sendo eles a crista, como nós temos aqui, ó, crista é o nosso ponto mais alto, o vale, o nosso ponto mais baixo, temos o comprimento de onda, temos a amplitude, o período, a frequência e a velocidade, como podemos ver na representação. Você observa aí que para se ter os elementos das ondas periódicas, eu tenho aí esses elementos, sempre teremos esses elementos. Crista, vale, comprimento de onda, amplitude, período, frequência, velocidade, que nós vamos ver aí dependendo. Então, imaginem, tá? Vamos imaginar aqui que eu tenho uma corda. E a corda, ela está em equilíbrio aqui, ó. Aqui, ela é uma corda. Aí, eu pego essa corda e vou sacudir. No momento que eu estou sacudindo, há o quê? Uma perturbação. No momento que há essa perturbação, eu tenho aí esses elementos.
Vejam que a crista é o ponto mais alto da onda. Já o vale é o ponto mais baixo da onda. Comprimento de onda é o tamanho da onda, que é medido por uma crista e um vale, ou duas cristas consecutivas, ou mesmo dois vales consecutivos. E a amplitude, como nós temos aí, é a altura da onda, medida pela variação entre o ponto de equilíbrio e a crista ou o ponto de equilíbrio. Então, não esqueçam, quando eu tiver uma corda, um exemplo bem básico aí, bem simples, uma corda, ela está em equilíbrio, aí, o que eu faço? Vou balançar. No momento que eu estou balançando, de cima para baixo, há uma perturbação. E temos esses elementos, a crista, vale, comprimento de onda, temos crista, vale, comprimento de onda e temos a amplitude. Então, não esqueçam. Claro que a posição de equilíbrio, a direção de propagação e vamos ter todos os elementos das ondas periódicas. Toda vez que se fala aí dos elementos, né, que eu tenho, os elementos diversos, ou seja, a crista, vale, comprimento de onda, amplitude. Claro que o período, a frequência e a velocidade, nós temos aí essas grandezas básicas para as ondas. Muito bem. E agora sim, nós temos que falar de período, frequência e velocidade. Toda vez que eu estiver falando desses elementos aí, você tem crista, vale, comprimento de onda e tenho também a amplitude. E agora, pessoal, temos aí uma animação que vai envolver o que eu estava falando para vocês dos elementos das ondas periódicas. Olhem só. Muito bem, olha aí. Vejam os elementos das ondas periódicas, que nós temos aí a crista, temos o comprimento, a amplitude e o vale. Primeiramente, eu tenho que entender que nessas linhas pontilhadas é como eu tivesse uma corda, ela está em equilíbrio. Aí a professora Risolda pegou a corda e começou a sacudir, ou seja, teve uma perturbação. No momento que surgiu a onda, porque uma onda é uma perturbação. Temos aí os elementos que envolvem a crista, a amplitude, o vale e o comprimento. Toda vez que eu tiver uma perturbação, você tem aí, neste caso, os elementos das ondas periódicas. Então, não esqueçam. Tem uma corda está em equilíbrio. Aí, para surgir a onda, eu vou sacudir de cima para baixo o quê? A corda. Nesse momento, eu tenho o quê? Eu vou ter uma onda, quando temos uma perturbação. Toda vez que eu falar, né, desse caso aí, dos elementos das ondas, você tem que o comprimento de onda, que é o lambda, é o comprimento de onda, que é o quê? É a distância entre os dois pontos correspondentes, consecutivos, em uma onda, como de crista a crista ou de vale a vale. Já temos também uma outra grandeza muito importante, que é a frequência de uma onda, que é o número de ciclos completos. Então, nesse caso aí, você tem esses comprimentos. Eu tenho o comprimento, que é o lambda, tenho a crista, tenho a amplitude e tenho o vale. Toda vez que se falar de ondas, eu necessito de quem? Do comprimento, da frequência, que é dada em Hertz, que é equivalente a um ciclo por segundo. Muito bem. Depois que eu tenho os elementos
de uma onda, depois que eu tenho esses elementos de uma onda, você observa aí que eu tenho grandezas fundamentais das ondas. Como eu já até iniciei com vocês aí, falando da frequência. Quando se fala em ondas periódicas, eu lembro de quem? Do período. Mas o que é o período? Vamos lá definir o que é o período? Olha lá. O período, que é uma grandeza muito importante para a onda, você tem. Período é representado pela letra T. É o tempo de duração que uma onda leva para completar uma oscilação completa. O período nada mais é do que ele é representado pela letra P. E esse período, a unidade é o segundo. E toda vez que eu lembrar, o que é o período? Professor, o que é o período? É o tempo. Mas o tempo de quê? É o tempo de duração que uma onda leva para completar uma oscilação completa. Aí um exemplo que temos, a gente pode falar sobre o movimento de rotação e de translação. Ou seja, quando você quer saber, se um aluno pergunta, professora, qual é o movimento de rotação que nós temos aí, rotação e a translação? Aí você vai observar que as unidades aí, elas estão envolvidas com segundo, mas só que no movimento de rotação, eu tenho que observar quando eu vejo, se um dia, né, eu tenho um dia, todos os dias, eu tenho 24 horas. Vejam que eu tenho o tempo de duração que uma onda leva para completar uma oscilação completa. Toda vez que eu falar de período, eu lembro aí do tempo, ou seja, não é que eu vou lembrar, é que o meu período é representado pela letra T. Já a frequência representada pela letra F é a quantidade de oscilações que uma onda realiza durante um intervalo de tempo. Aí você tem a frequência, ela é dada em Hertz, que graças a um cientista que estudou aí em homenagem a ele, a sua unidade é dada em Hertz. Logo, a frequência representada pela letra F é a quantidade de oscilações que uma onda realiza durante o intervalo de tempo. E uma outra grandeza muito importante também é a velocidade de propagação. Velocidade de propagação, que você pode já ter estudado. Ó. Velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Muitos têm um macete, mas eu acho assim meio chato falar desse macete, né? Que é meio, fala inferido e tal, mas eu não gosto de falar dele. Então, vamos usar essas três grandezas. Velocidade vai ser igual ao comprimento de onda, que é o lambda, vezes o F. Aí você tem que a velocidade de propagação é a relação entre o comprimento de onda, a frequência e a velocidade de uma onda estão expressas na equação. Velocidade vai ser igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Aí nós temos os dados aqui. Você tem a equação V igual a lambda vezes a frequência, ou V igual ao comprimento de onda, V igual a comprimento de onda vezes a frequência. V é a velocidade de propagação da onda, velocidade de propagação da onda, de uma onda periódica que é dada em metros por segundo, como você tem aqui, ó. Metros por segundo. Aí tenho comprimento de onda,
que é dado em comprimento de onda, que é dado em metro, que a gente vai usar o metro, e a frequência, que a sua unidade é o ciclo por segundo, denominado de hertz. Você tem aqui o hertz. Muito bem. E agora sim, nós temos um exemplo bem simples envolvendo um pianista. Ouve um som que viaja no ar a uma velocidade, olha só, velocidade. Velocidade, nos dados aqui, velocidade vale 340 metros por segundo. E possui comprimento de onda de 4 metros. Comprimento de onda é o lambda, que vale 4 metros. Em vista disso, determine a frequência dessa onda sonora. Ele quer saber a frequência. Aí você temos aqui velocidade 340 metros por segundo, a frequência que eu procuro e o comprimento de onda 4 metros. Usaremos a equação de dispersão da onda, ou seja, esta equação aqui, velocidade vai ser igual comprimento de onda vezes a frequência. Velocidade de propagação da onda de uma onda periódica. Aí temos aqui, ó, usando os valores fornecidos pelo enunciado, você tem esta equação. Velocidade vai ser igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Aí agora vou substituir os dados na equação. Aí você tem, no lugar da velocidade, eu coloco 340. E tenho, no lugar do comprimento de onda, é 4. Aí você pode colocar aqui, ó, 340 vai ser igual a 4 vezes a frequência. Claro que você... Ah, professora, mas aí não está F vezes 4. Não tem problema, é a mesma coisa. 340 é igual a 4 vezes F. Logo, o que eu procuro é quem? Frequência vai ser igual 340 dividido por 4. Aí você tem 340 dividido por 4. A frequência dessa onda é 85 Hz. Muito bem. Então, vejam aí, toda vez que eu estiver falando sobre ondas, você tem que aplicar desta maneira, ok? Muito bem. E agora, toda vez que se falar em ondas periódicas, você observa sempre que eu vou usar esta equação. Velocidade vai ser igual ao comprimento de onda vezes a frequência. E se eu pedir a frequência, eu aplico esta equação. E eu irei substituir os dados da equação, como nós fizemos no nosso exemplo. Velocidade vai ser o quê? 340. Comprimento de onda vai ser o 4. Logo, 340 dividido por 4 resulta em 85 Hz. Finalizo aqui a nossa aula e eu espero que vocês tenham gostado e até mais.